Então, bom dia, gente! Que coisa boa! Quantas crianças diferentes que eu não tinha visto ainda, que estaria aqui conosco na nossa BD. Que coisa boa, não é? Que surpresa maravilhosa! Então, hoje nós temos mais um dia de EBD, Escola Bíblica Dominical, onde aquele momento infantil ele tem acontecido todos os domingos de manhã aqui online, né? A gente aqui na nossa casa, você na sua, já que nós não podemos estar nas nossas salinhas. Então, olhando para mim, as crianças já estão aí. Eu não sei se os adultos sabem quem eu sou hoje, mas todas as crianças, tanto meninos quanto meninas, com certeza já sabem. Quem sou eu? Ouvi a sua voz dizendo, Mário, isso mesmo, hoje eu estou caracterizada, vestida de Mários, dos games, né? Dos brinquedos eletrônicos, daqueles joguinhos que todas as meninas e meninos gostam de brincar. É isso mesmo, hoje eu sou o Mário. E aí, o que será que eu vou fazer ligação com a história da Palavra de Deus hoje vestida de Mário? Então, existia, vocês sabem da história melhor do que eu, as criancinhas, né? Que lá no castelo tem uma princesa e ela está aprisionada, ela precisa de ajuda, ela precisa ser liberta, porque ela está presa, ela está triste, ela está infeliz, aquela princesa. O Mário, ele precisa chegar até aquela princesa para salvar aquela princesa. Mas só que no caminho tem muitos empecilhos, atrapalhos, dificuldades, obstáculos. Não tem como o Mário chegar lá onde está aquela princesa, porque as dificuldades são tamanhas. Tem uma porção de cogumelo, Mário precisa comer todos aqueles cogumelos para poder chegar até lá. Ele não tem dinheiro e ele fica pensando, eu sou apenas um encanador, então eu não sou um príncipe. Como que a princesa vai me querer? E tem tantas dificuldades, vários canos. Mário acaba andando por dentro daqueles canos para poder conseguir chegar até a princesa. E a princesa, ela está lá. E os atrapalhos para que Mário chegue até ela, para salvar a sua vida, tirar ela daquela prisão, são muito grandes, são muitos empecilhos no caminho. É uma dificuldade. Então é isso, o jogo é isso, é Mário chegar até o castelo onde está a princesa para salvá-la. Mas as dificuldades do caminho são tantas que parece uma eternidade, não tem fim. E como que a gente pode fazer essa ligação com uma história da Bíblia? Em Marcos, capítulo 10, da Palavra de Deus, nós temos uma história linda. E que naquela história é como se fosse um joguinho de videogame. Existem vários empecilhos ali também. Vamos conhecer? Nós já ouvimos a música, os adultos já entenderam. É o Bartimeu. Nós temos um cego na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, estava ali aquele cego sentado à beira do caminho. Todos os dias ele ia para lá. O que ele ia fazer ali? Aquele cego chamado Bartimeu, ele sentava ali com uma latinha, certamente na mão, ou um chapéu, não sei, mas ele pedia esmola. O que é pedir esmola? É pedir ajuda, é pedir dinheiro para as pessoas. Mas assim, hoje é diferente. Hoje, uma pessoa cega, ela tem, para se comunicar, ela tem um instrumento chamado braille. Então ela passa, as pessoas confeccionam esses cadernos com essas canetas especiais e fazem as palavras para os cegos lerem. Existe também uma bengala especial, que lá na ponta da bengala tem uma luz, e tem uma luz que ela acende quando o perigo acontece. Por exemplo, se o cego for andando na rua e tiver um buraco, a luz acende, apita. Então o cego escuta, ele sabe que ali tem um perigo. Hoje tem o cão também, o cão guia, que leva o cego para os lugares que ele quer ir. Ele hoje tem acessibilidade, ele pode subir no ônibus de uma maneira diferente. Então o cego hoje ele tem várias vantagens. E tem uma vantagem muito especial que é chamado de aposentadoria ou auxílio-doença. O que é isso? É que o governo disponibiliza, né, a gente, o nosso país, de um dinheiro destinado a essas pessoas, que são chamadas de especiais, que têm dificuldade de arranjar um emprego, como o cego, por exemplo. Então eles têm todo mês um dinheiro. Hoje facilita, mesmo assim ainda é muito ruim ser cego. Já pensou você olhar para um lado, para o outro e não ver nada? Não saber as cores, não saber se tem alguém perigoso ao seu redor, quando você estiver andando sozinho na rua? É muito ruim ser cego. Agora imagina, tantos e tantos anos atrás, como era mais dificultoso, não tinha nada dessas coisas. Bartimeu, ele sentava todos os dias pedindo esmola. O que ele fazia? Ele era um homem, um pai de família. Ele precisava de dinheiro para comprar comida para a família dele. Então ele tinha que pedir esmola. E as pessoas que tinham um coração bom, elas não ficavam dizendo, vá trabalhar, vagabundo. Não, elas não diziam, porque elas sabiam que era difícil mesmo para uma pessoa cega. Então as pessoas ajudavam.
Colocava moedinha na vasilha de Bartimeu. E de tardezinha, ele ia de manhã talvez para aquele lugar. De tardezinha, então, Bartimeu ia para casa com algum dinheiro. Mas era muito difícil ser cego. E sabe, Bartimeu precisava ser salvo. Ele precisava encontrar uma cura. Ele precisava encontrar uma salvação, uma saída para aquela cegueira dele. Mas como? Como que ele ia encontrar? Crianças, Bartimeu já tinha escutado que Jesus, o Filho de Deus, ele estava vivo. Jesus, ele estava na cidade. Jesus estava ali visitando a cidade de Jericó. Jesus, ele era um missionário. Ele andava com os discípulos ao seu redor. Vocês lembram dessa história, né? E Jesus ia de cidade em cidade, falando do amor de Deus, falando da vida eterna e da salvação. Olha que coisa linda. E naquele momento da nossa história agora, Bartimeu sabia que Jesus estava em Jericó. Jesus estava em Jericó. Jesus estava na cidade de Bartimeu. E Bartimeu sentou ali naquele lugar e ele pensava, Jesus, ele vai certamente passar por aqui. Bartimeu já tinha escutado muitas coisas sobre Jesus. Tinha escutado muitas coisas do Velho Testamento, da palavra de Deus, quando falava de Deus que tinha feito tantas maravilhas, tantos milagres, tinha abençoado o povo de Deus na passagem do Egito lá para a Terra Prometida. Sabe, Bartimeu já tinha ouvido falar do rei Davi, que era de lá, da descendência do rei Davi, que viria o Filho do Deus vivo. Então já era na época, o Filho do Deus vivo já havia nascido, já estava grande, adulto, e agora Jesus estava fazendo maravilhas, fazendo milagres, fazendo coisas impossíveis acontecer. Bartimeu sabia disso, e Jesus ia passar. Vocês imaginam, crianças, quando Jesus estava numa cidade, a cidade lotava, era uma confusão, era todo mundo querendo ouvir, Jesus está aqui, o Filho de Deus está aqui, o Messias, ele está na cidade. E chegava aquela aglomeração, aquele multidão de gente, as pessoas queriam ouvir Jesus, elas queriam ver Jesus, elas queriam conhecer o Filho de Deus. Bartimeu também queria, mas ele era cego. E sabe, no caminho de Bartimeu, para chegar até Jesus, tinham vários empecilhos. Bartimeu era cego. Ele não tinha como sair ali, naquela direção onde Jesus ia passar. 2, Bartimeu era idoso já. Ele tinha muita dificuldade de andar rápido, de correr. 3, ele não podia correr. Como que ele ia correr e cair se ele não via nada? Bartimeu tinha várias dificuldades. A multidão. As pessoas, elas não tinham... Ninguém ia ter paciência de pegar na mão de Bartimeu e dizer, vamos comigo, eu vou... Não, porque a pessoa queria chegar logo onde estava Jesus. E Bartimeu andava muito devagarinho. Então ninguém tinha paciência naquele momento de levar Bartimeu até Jesus. Então Bartimeu, ele estava ali perdido. Um monte de empecilho, assim como Mário. Um monte de empecilho, canos, um monte de coisa lá na frente, falta de dinheiro e tantas coisas na frente da princesa, né, para que o Mário chegasse até lá. Aqui também na nossa história tinha uma porção de empecilho na frente de Bartimeu. Não tinha como Jesus chegar até ele. Mas aí de repente Bartimeu estava sentado e o grande dia chegou. Chegou o dia da salvação para Bartimeu. Ele escutou. Muita gente falando ao mesmo tempo, e pessoas falando e pessoas gritando, é ele chegou. Bartimeu já ficou ali atento e começou a gritar, Jesus! Jesus! Bartimeu sabia que todas as pessoas podiam correr até Jesus, mas ele não. Ele estava ali impedido, ele estava preso ao chão, ele não tinha como sair dali. E ele pensou, eu tenho voz, pelo menos eu consigo falar, eu vou chamá-lo. Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus. E as pessoas ficavam empurrando Bartimeu. Para com isso, ele não vai te ver. Você não pode chegar até lá. Mas sabe, Bartimeu, ele não desistia. Ele não desistia, tinha empecilhos, muitas coisas estavam atrapalhando para que ele chegasse até Jesus, mas ele não parava de gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquela voz, crianças, adultos, aquela voz chegou no ouvido de Jesus. Jesus já sabia, na verdade, que Bartimeu estava ali, mas Jesus queria ouvir a sua própria voz pedindo socorro. E Jesus ouviu e parou e disse assim, vá lá com esse rapaz, ó. Chame ele, diga para ele vir até aqui onde eu estou. Então, quando aquele rapaz chegou, ei, cego, levante, Jesus está te chamando.
Chegou o dia da salvação de Bartimeu. Jesus estava chamando ele. Jesus está chamando você. Jesus me chamou. Jesus chama a gente todo dia. Ele quer que a gente levante, tenha coragem, prossiga, querendo conhecer Jesus, querendo ver, porque Jesus é a única saída. Jesus é a única salvação. Mário era a única saída para aquela princesa ser salva do castelo. Jesus era a única saída para a vida de Bartimeu. Foi a única saída para a minha vida. É a única saída para a sua vida. Se você ainda não tem a Ele como Senhor e Salvador, você ainda está guardado e preso dentro de um negócio chamado pecado, que são aquelas coisas que aprisionam você, que faz você ficar pregado no mundo, querendo fazer coisas ruins, coisas que parecem gostosas, mas coisas que faz você ficar longe do amor de Deus. E aí, Bartimeu estava preso àquilo, a pecados, a ódio, a ira, talvez de ser cego, e outras coisas que ele fazia de errado, e preso à visão mesmo, física, ele não conseguia enxergar. E já pensou que coisa maravilhosa? Quando aquelas pessoas foram abrindo o caminho, vamos, abram o caminho. E as dificuldades do caminho acabaram se acabando, né? Estavam acabando, passando as dificuldades para a vida de Bartimeu. E Bartimeu foi se aproximando de Jesus. E quando ele se aproximou, chegou diante de Jesus, sabe, crianças, adultos, Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Sabe o que Bartimeu respondeu? Jesus, que eu veja. Eu quero enxergar. Então Jesus disse assim para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu, ele foi embora? Não. Quando os olhos de Bartimeu se abriram, a primeira visão na frente de Bartimeu, olha quem foi? O rosto de Cristo. O rosto de Jesus foi a primeira imagem, a imagem mais bela que existia. Bartimeu pôde ver Jesus. E sabe quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, e não te curou, mas te salvou, foi porque antes do homem ficar, avistar, antes dele ficar curado da vista, daquela cegueira física, já veio uma fé lá dentro do coração dele, primeiro acreditando de que Jesus é o Filho de Deus e capaz de fazer qualquer milagre, qualquer maravilhas. Então, antes de os olhos se abrirem, Bartimeu creu no coração que aquele era o Filho do Deus vivo. Então Bartimeu foi salvo duas vezes, salvo dos pecados, salvo de ir para o inferno, e agora conheceu Cristo, o Filho do Deus vivo, tem intimidade com Deus, e salvo também de ser cego, e ele passou a enxergar. Olha que coisa linda. Então agora Bartimeu, ele disse para Jesus: eu não vou voltar, eu não vou para lugar nenhum. Onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, repousarei eu. Então, Bartimeu, ele não disse essas palavras, é o que eu estou falando, né? Mas Bartimeu, ele seguiu Cristo, se tornou um discípulo do Senhor também, como eu sou uma discípula do Senhor. Onde o Senhor vai, eu vou atrás dele. Então, o discípulo é esse, aquele que onde Jesus está, a gente quer estar junto. O que Jesus ensina para a gente fazer, a gente quer fazer, porque nós somos discípulos dele. Então, Bartimeu se tornou um discípulo, ele foi acompanhando. E agora, onde Jesus ia, Bartimeu ia junto. E quando Jesus ia fazendo os milagres, os prodígios e as maravilhas, Bartimeu dizia: ó, eu sou o resultado desse Jesus, viu? Eu era cego e ele me salvou da visão, e ele também me salvou da alma, dos meus pecados. Olha que coisa maravilhosa. E agora a lição para as nossas vidas. Será que nós estamos sendo obstáculos, dificuldades, empecilhos para que as pessoas conheçam Cristo? Tinham tantas dificuldades no caminho de Mário para que aquela princesa fosse salva. Tantas dificuldades no caminho de Bartimeu para que ele conhecesse Jesus. Será que a gente está colocando dificuldade também? Será que nós estamos com um joguinho de videogame colocando dificuldades na frente para que as pessoas não conheçam Cristo? Você quer ser um cogumelo, um cano, uma multidão, uma cegueira, uma velhice, uma dificuldade de andar para atrapalhar que as pessoas conheçam Cristo? Ou você quer o quê? Ser aquela pessoa que facilita, uma ponte, que sai daqui e a pessoa pisa por cima da ponte até chegar no lugar que ela quer chegar? Ou você é um abismo, que quando a pessoa pula aqui, ela já mergulha lá no infinito e morre, porque não tem uma passagem? A gente precisa ser uma ponte entre a pessoa e Jesus. Como assim? Segura na mão do teu coleguinha e diz assim para ele: vamos aqui comigo, eu quero te apresentar alguém. Aquele que deu a minha salvação e a minha vida eterna. Aquele que curou todas as minhas enfermidades.
as coisas ruins que eu tinha dentro de mim. Venha comigo, eu quero te apresentar. O nome dele é Jesus, o Filho de Deus, do Deus vivo. A gente tem que facilitar Jesus chegando à vida das pessoas. E não dificultar, mas facilitar. Falar, eu conheço sim. Não ficar calado na escola, calado no trabalho, calado na vizinhança, calado dentro da família. Quando o papai ainda não conhece Jesus, quando a irmãzinha não conhece Jesus, o titio não conhece Jesus, talvez a vovó não conhece Jesus. E você fica calado, brincando pra lá e pra cá. Não, você não tá facilitando. Precisa sentar com essa pessoa e dizer, eu conheço, sabia? Eu conheço alguém que era simples, assim como o Mário era só um encanador. O Filho do Deus vivo, ele veio como um menino simples na manjedoura, mas ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, não é? O Mário acabava sendo um príncipe, porque ele ia casar com a princesa. Deus, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Filho do Rei. Então, apresenta esse Jesus Cristo para as pessoas. Não deixe que ela não consiga chegar até Jesus porque você está atrapalhando. Outra maneira pior que a gente pode atrapalhar crianças, das pessoas chegarem até Jesus para terem salvação, felicidade eterna, vida eterna lá no céu, é quando a gente tem um testemunho feio, um comportamento ruim, sabe? Quando você mente, rouba, fuma, bebe, se prostitui, desobedece o papai e a mamãe, é grosseiro, gritalhão, briguento, um monte de coisa feia que as pessoas ficam fazendo na terra. Essas coisas todas atrapalham, porque as pessoas querem chegar até Jesus, mas ele diz assim, mas essa pessoa aqui, essa minha amiguinha, esse meu amiguinho, ele não parece com Jesus não, o comportamento dele não parece com alguém que conhece Jesus. E aí a gente atrapalha, a pessoa não quer chegar até Deus, porque ela precisa encontrar você e dizer, eu quero ser igual essa minha amiguinha, eu quero ser igual esse meu coleguinha, ele é brilhante, ele é diferente, ele tem um olhar maravilhoso, as palavras dele, o jeito que ele se comporta. Quem é que deu isso para ele? Essa criança vai dizer, ou o adulto, né? É porque Jesus, ele transformou a minha vida. E eu conheço esse Jesus. Você quer conhecer? Eu posso te apresentar e falar de Jesus para as crianças. Tá entendendo? Então não vamos ser atrapalhos, não vamos ser empecilhos. Vamos deixar que Mário chegue até a princesa. Vamos deixar que Jesus chegue até Bartimeu. Vamos ser ponte entre Jesus e as pessoas que são perdidas no mundo, que estão presas ao pecado, que não conseguem se salvar sozinhos, só com o amor e a graça de Cristo. Que sejamos então pessoas facilitadoras do amor de Deus até a vida do pecador. Amém, que Deus nos abençoe.